Graça e paz. Estamos meditando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nossa intenção é ler mesmo e deixar que Deus fale ao nosso coração. Estamos no capítulo 9, vamos iniciar hoje, capítulo 9. Nos capítulos de 9 a 11, Paulo responde a um opositor judeu que pergunta: Deus quebrou as promessas feitas ao seu povo escolhido, os judeus, uma vez que o Evangelho promete salvação tanto a judeus, quanto aos gentios, quanto a gentios. A resposta de Paulo abrange o passado, capítulo 9, o presente, capítulo 10, e o futuro, capítulo 11 de Israel. Essa seção destaca a soberania divina e a responsabilidade humana. Romanos 9 é uma das passagens-chave acerca da eleição que procede de Deus, a eleição por Deus. O capítulo seguinte contrabalança essa doutrina com uma apresentação igualmente enfática do conceito de responsabilidade humana. Quando afirmamos que Deus é soberano, estamos dizendo que Ele controla o universo e pode fazer o que Ele bem quiser, o que lhe aprouver. Contudo, isso não significa que pelo fato de ser Deus, Ele fará algo errado, injusto ou perverso. Assim, afirmar a soberania de Deus é apenas reconhecer que Ele é Deus. Em sua soberania, Deus elegeu ou escolheu certos indivíduos para si. Mas, ao mesmo tempo que trata da eleição soberana por Deus, a Escritura também ensina a responsabilidade humana. Apesar de ser verdade que Deus escolhe pessoas para a salvação, também é fato que elas devem aceitar a salvação por meio de um ato decisivo de vontade própria, da sua vontade. Eu gosto muito de um pensamento de D.L. Moody. Ele propôs uma ilustração para essas duas verdades. De acordo com ele, quando chegamos à porta da salvação, encontramos um convite aberta para quem quiser entrar. Quando passamos pela porta, vemos escrito do outro lado: eleitos segundo a presciência de Deus. Assim, ao chegarmos à porta da salvação, somos confrontados com a responsabilidade humana. A eleição soberana é uma verdade reservada aos que já entraram. De que maneira Deus pode escolher indivíduos para si e ao mesmo tempo
fazer uma oferta genuína de salvação para todas as pessoas de toda parte. Como podemos conciliar essas duas realidades? O fato é, irmãos, que não podemos. Para a mente humana, elas são antagônicas. No entanto, a Escritura ensina as duas doutrinas, de modo que devemos crer em ambas. Para mim, já é suficiente. Para mim, já basta. Precisamos crer, então, em ambas, porque ambas são ensinadas nas Escrituras. Apesar de Deus escolher algumas pessoas para a salvação, Ele não escolhe ninguém para a perdição. Eu creio nisso. Apesar da palavra de Deus ensinar a eleição, ela não ensina a rejeição. A humanidade toda foi condenada à destruição na queda no pecado, quando aconteceu o pecado na humanidade. Ou seja, a humanidade foi condenada por seu pecado e não por um decreto arbitrário de Deus. Foi o meu pecado que me levou à condenação. E Deus não tem nada a ver com isso, com o pecado que eu pequei. Não foi Deus que me condenou. Quem fez a besteira fui eu, foi Adão. E eu fiz nele, porque ele estava me representando. Ele representava todos. Se Deus deixasse todos irem para o inferno, vocês também. Todos receberiam exatamente o que mereciam. E Deus continuava justo, como justo Ele é. Não tem o Senhor Deus o direito de mostrar-se gracioso e misericordioso e escolher um punhado de indivíduos perdidos, salvá-los e com eles constituir uma noiva para o seu filho? Sim, sim, é a resposta. Em resumo, as pessoas se perdem devido ao seu próprio pecado, à sua rebelião, enquanto que as pessoas que são salvas são devido à graça de Deus. Irmãos, até para crer, nós precisamos da graça de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Tem que abrir essa porta da fé e Deus faz isso. Atos 18, versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Creram mediante a graça, porque não tem como crer fora da graça. O fundamento da eleição de Deus é a sua graça. A escolha de Deus não se baseia em meritocracia, mas na sua graça. Eu não mereço nada.
É a graça de Deus. Isso aqui é tão maravilhoso. Eu, quando penso nisso, eu mereci o inferno, e Deus não me deu o inferno, Ele me deu o céu. Eu merecia o diabo como companheiro no lago de fogo, e Ele dispõe o seu filho. Seu filho me chamou para a comunhão de seu filho. Isso é grandioso. Eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer e não parar nunca. E essa eleição, ou a escolha por Deus, que procede de Deus, ela acontece em Cristo. Ela acontece em Cristo. Aqui está um ponto muito importante. Cristo, com muito amor, nos atraiu a si na cruz. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João 12, versículo 32. E fomos mortos no seu corpo na cruz. A palavra diz: estais mortos pelo corpo de Cristo. Romanos 7, versículo 4. E depois disso, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. E agora? Agora, Cristo é a minha vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, é uma expressão de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida. A minha vida é Ele. A minha vida é uma pessoa. Falando aqui da vida espiritual, da vida eterna. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Com esta experiência, você terá a certeza da sua regeneração e poderá confessar sem medo que você é um eleito de Deus. Mas é preciso crer. Você tem certeza da sua eleição? A eleição que procede de Deus? Eu posso contar a vocês como eu cheguei à certeza da minha eleição em Cristo. Um dia eu vi na palavra de Deus que Ele me ama. Ele me ama. Então, aceitei o seu amor por mim, porque é preciso aceitar o amor dele por mim. Ele me ama, mas eu preciso aceitar o amor dele por mim. Depois eu vi que ele me levou a morrer no corpo de Cristo na cruz. Entreguei-me à morte no corpo de Cristo. Entreguei-me. Porque quando é morte, você se entrega a ela. Você tem que se render a ela. Eu me entreguei à minha morte no corpo de Cristo lá na cruz. Daí em diante, a vida do Filho de Deus ficou permanentemente e para sempre em mim, porque eu cresci. Compreendi que agora sou um filho amado de Deus, portanto um eleito.
Aleluia, aleluia. Portanto, creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e Cristo será revelado no seu interior. Você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Senhor, eu reconheço a minha eleição através da minha morte e ressurreição em Cristo. Foi assim que eu reconheci a minha eleição, a eleição que procede de Deus, eleição em Cristo. A minha convicção provém unicamente da graça de Deus, que também me capacitou a crer. Então, o capítulo 9 de Romanos tem muito me encorajado, tem gerado descanso muito grande no meu coração. A intenção desse capítulo é nos levar a conhecer e reconhecer o Deus soberano. Há um pensamento sobre a soberania de Deus que eu gosto muito. É este: para quem crê na soberania de Deus, não existem perguntas. Para quem não crê na soberania de Deus, não existem respostas. Vamos ouvir Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Nesses versículos, Paulo fala da incredulidade de Israel. Manifesta o seu espanto em ver que a grande maioria de Israel rejeitou o Evangelho. Rejeitou. E expressa também o seu profundo sentimento por eles. Então, dos versículos 6 ao 13, ele nos ajuda a compreender por que razões estavam rejeitando o Evangelho. Nos versículos de 14 a 18, ele vai mostrar que essa rejeição não é incompatível com a justiça de Deus. Nos versículos 19 a 29, ele vai nos levar a uma visão de quem Deus é e de quem nós somos. No versículo 30, ele fala da responsabilidade moral do homem diante da soberania de Deus. Nos versículos 31 ao 33, ele fala do porquê a rejeição de Cristo por Israel. Então, no primeiro versículo desse capítulo 9, Paulo diz, e já foi lido para nós: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Veja que ele diz aqui: digo a verdade em Cristo. Não é a minha verdade,
não é a minha opinião, a minha teologia. É a verdade em Cristo. Não é a minha verdade, mas a verdade em Cristo. Não é o que eu acho, não é o que eu compreendo com a minha mente. Ele tinha convicção do seu relacionamento com Cristo e da presença de Cristo no seu interior, ao escrever: não minto, não minto. A mentira, irmãos, é característica do homem velho. Mas, acerca do homem velho, Paulo também disse, nesta carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Acerca do homem velho, Paulo também disse, nesta carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Aqui é a consciência iluminada, controlada pelo Espírito Santo. Que coisa boa é você ter uma consciência iluminada pelo Evangelho, controlada pelo Espírito Santo. Você põe a cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo. Não é uma consciência que machuca. Depois disso, ele diz o que queria dizer com isso, né? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, que é Romanos 9, versículo 2 e 3. Irmãos, aqui tem algo profundo aqui. Ele fala de uma tristeza, de uma grande tristeza, de uma incessante dor no coração. E o que é isto? O que é isto? Isto é uma palavra só: amor. Amor, essa grande tristeza dele aqui, essa incessante dor no coração, é o amor dele pelos seus irmãos que haviam rejeitado Cristo e o Evangelho. Amor pelos seus irmãos rebeldes, revoltados contra Jesus Cristo e o seu Evangelho. O que ele via? Ele via uma grande apostasia acontecendo naquele povo. Um povo que não quis nada com Jesus Cristo, nem com o seu Evangelho. Ele próprio, o próprio Paulo, mas ele foi pego pela graça e agora ele faz parte da minoria que crê no Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho. O amor de Cristo se manifestou em Paulo por aquele povo. E olha o que Paulo vai dizer: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Irmãos,
se fosse possível isso, ele estaria disposto a considerar. Isso o quê? Ele está dizendo: sou capaz de ir para o inferno no seu lugar, para que você vá para o céu. Sou capaz de ir para o inferno para que você fosse para o céu. Porque separado de Cristo, que é o que ele está dizendo, não pode ser outra coisa senão a perdição. Mas separado de Cristo, que é a perdição, no caso de Paulo e no caso de todos os salvos, é impossível. Impossível, depois que você foi conectado, ligado a Ele por Deus. Não tem mais jeito de desmanchar. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar. Nada pode separar. Mas Paulo está dizendo: meu desejo é esse. E você, hein? Quando você olha para uma pessoa que ela está indo para o inferno, o que você sente? Não sente nada? Não mexe com você? São israelitas, pertence-lhes a adoção, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Mas mesmo assim, com tudo isso, com todos esses privilégios, a maioria deles não abraçou o Evangelho até hoje. O maior desastre é rejeitar Cristo. É rejeitar Cristo. E essa deve ser a nossa maior tristeza. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Não consigo entender isso. Como que uma nação, um povo escolhido, eleito por Deus, cuidado por Ele, amado por Ele, e quando Ele vem, esse povo o rejeita. Agora, isso deve servir de lição para nós. Isso deve servir de lição para nós. Você tem tanto privilégio. Tem as escrituras aí, tem amigos que você se reúnem com eles todos os domingos, todas as semanas. Tantas bênçãos de Deus. Mas cuidado, viu? Cuidado, porque você pode não abraçar Cristo e o Evangelho e ir para o inferno, apesar disso, mesmo assim. Apostasia está aí. Tem gente, irmãos, que fica na igreja anos afora, mas a semente bem pequenininha da apostasia
está no coração dela, nunca saiu. E um dia vai crescer e vai sair. Eles não entenderam as promessas que Deus havia feito a Abraão. E nós também corremos esse mesmo risco. No versículo 6 de Romanos 9, Paulo diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou. A palavra de Deus não falha nunca. Deus fez uma promessa a Abraão, mas eles não gozaram essa promessa. E ele vai dizer por quê. Ele diz: nem todo Israel é de fato israelita. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Ao mesmo tempo em que Paulo sofria uma grande dor no coração por eles, gozava um grande descanso ao compreender a soberania de Deus. Precisamos compreender. Em Isaque será chamada a tua descendência. É o versículo 7. Abraão teve vários filhos, mas Deus só conta e considera um. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente. E aqui ele diz que é Cristo, Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. Descendente pode às vezes se referir a uma multidão. Aqui, no entanto, refere-se a uma pessoa, Cristo. Ao lermos o Antigo Testamento, é provável que nunca víssemos isso que Paulo coloca aqui. O Espírito Santo, contudo, lança luz, revela esse ponto. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, que é Romanos 9:8. Os filhos da promessa, ou seja, os filhos da palavra. Os filhos de Deus, tanto judeu como gentil, são filhos da promessa, da palavra de Deus. Isaque era filho da promessa no sentido natural, mas os filhos de Deus não são os da carne. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Aí ele vai dizer: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo,
são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo teve a revelação de Deus para compreender que aquela promessa feita a Abraão, naturalmente falando, é que o herdeiro natural seria Isaque. E esse Isaque era uma figura do próprio Cristo e da verdadeira aliança que Deus estava fazendo com Cristo, que Cristo é o verdadeiro herdeiro. Quando Cristo, o descendente de Abraão, veio, tudo foi convergido e cumprido nele. Não de modo natural agora, mas espiritual. O que Paulo está dizendo em Romanos 9 é a soberania de Deus em tudo isto, mostrando que Deus tem um projeto eterno e que o projeto de Deus não mudou e não mudará. Alguns achavam que tudo o que Deus prometeu a Abraão eram para os judeus naturais, mas quando eles fracassaram em rejeitar a Cristo, então Deus, para não passar vergonha diante do diabo, acionou uma alternativa para substituir aí a ideia aí pela igreja. Então a igreja entra para substituir. Mas não é verdade, irmãos. A igreja não entrou no meio do caminho, não, porque os judeus rejeitaram. Nada disso. A igreja de Cristo, a noiva, foi criada, foi pensada antes de qualquer coisa. Ela não é uma alternativa. Ela não é uma alternativa. A igreja estava no coração de Deus antes dos tempos eternos, e isso você vai ver em Efésios capítulo 1. E porque ele tem uma igreja antes dos tempos eternos, que nós estamos aqui reunidos como a sua igreja no templo, porque ele já tinha antes. Se ele não tivesse, não estaríamos aqui. É porque ele tem uma igreja, é que nós somos a sua igreja, entendeu? É porque ele tem uma igreja, é que nós somos a sua igreja. Se ele não tivesse de antemão uma igreja, nenhuma igreja existiria. Na história, Israel veio primeiro, de modo natural, como herdeiro natural, com bênçãos naturais, até que viesse o Cristo, o verdadeiro herdeiro, onde Deus cumpriu sua promessa de modo espiritual. Me parece que isso é soberania de Deus. Só Deus pode fazer isso. Você está percebendo como que Deus trabalha soberanamente dentro da história e na nossa vida também? E Paulo faz duas citações. A primeira no versículo 9, que este é filho da promessa, palavra, da soberania, filho do milagre de Deus, que apontava para Cristo. No segundo versículo, no versículo 10, aí ele diz Isaque, falando de Isaque, Isaque casou com Rebeca e deu continuidade à promessa natural. E isto não aconteceu somente com ela. Aqui está falando Sara, mas também com Rebeca, ao conceber
de um só, de Isaque, nosso pai. Romanos 9, versículo 10, né? Mas tem algo extraordinário a partir de Rebeca, irmãos. Tem algo extraordinário a partir de Rebeca. Nos versículos de 11 a 13, podemos perceber de forma rica e soberana Deus agindo por trás de tudo isso. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó e desprezei Esaú. Mostra aqui que Deus chama, é Deus quem chama, que é Deus que elege, que é Deus que determina quem serve quem. É Ele que determinou que seria gêmeo. Até isso foi Deus que determinou que seria gêmeo. E essa eleição não está baseada em obra nenhuma. Repare o versículo 9, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Uma mulher que frequentava muito tempo uma igreja, e depois que o pastor pregou nesse capítulo 9, ela disse para ele: tenho grande luta com esse capítulo, não consigo entender por que Deus aborreceu Esaú. O pastor respondeu: eu não tenho dificuldade com isso. Eu creio que Deus se aborreceu de todo mundo, porque todos são pecadores. Minha irmã, a minha dificuldade é diferente da sua. A minha dificuldade é outra. Eu não consigo entender porque Deus amou Jacó. Essa é a minha dificuldade. Se algo me surpreende, não é a perdição de alguns, mas alguém que é salvo. Não era só Esaú, mas todos nós merecíamos ser aborrecidos por Deus e colocados no inferno. Não tínhamos nenhum direito. Não havia nada em nós que atraísse a Deus, irmãos. Há quem pense: não sou perfeito, mas também não sou tão mal assim. Nem tudo está perdido. Você está enganado. Tudo está perdido. Você é mau. A depravação é total. Deus poderia nos ter deixado fora da salvação e estaria sendo justo se fizesse isso. Não sei por que de Deus o amor se revelou a mim, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não estou impressionado porque Deus aborreceu Esaú. Estou impressionado porque Deus me amou. Como que Ele me amou? Como que Ele me amou? Um pecaminoso, nojento, sujo, desprezível, merecedor do inferno. E Deus me ama. Deus me ama. Isso é grandioso, hein? Isso é para surpreender mesmo. Por isso que eu disse: não sei por que
de Deus o amor se revelou a mim. E eu só tenho que agradecer. Nos versículos 14 a 16, Paulo antecipa a mente natural, a mente do homem questionador. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Deus é justo. Quando o homem pede justiça, Deus terá que dar o inferno. Se é justiça que você quer, é o inferno que teria. A eleição é soberana e justa. O presidente dos Estados Unidos tem a prerrogativa de apertar o botão do telefone vermelho e indultar alguém no corredor da morte. Se fizer isso, o condenado não vai sair achando que foi condenado injustamente, nem os outros que havia condenado injustamente. Nesse caso, ele tirou a sorte grande. Só que o presidente não sofreu com ele. Não sofreu com ele no corredor da morte. Não entrou no nível dele. Não entrou debaixo da lei onde ele estava. Não experimentou a sua condenação. Não sofreu a ofensa com ele. Mas Deus, o nosso, que veio, sim, foi para uma cruz. Lá ele sofreu com a gente. Morreu por mim, me fez morrer com ele, para poder apertar aí esse botão do telefone vermelho, para que eu fosse perdoado, livre. E eu não vou ficar achando que sou bonzinho não, porque ele me libertou pela graça dele e misericórdia dele. Eu não merecia nada. Para falar a verdade, nem mereço. Paulo faz outra citação, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Romanos 9, 17, 18. Deus sempre se revela soberano. Deus não criou pecadores para o inferno. Nós é que pecamos e nos tornamos pecadores dignos do inferno. Deus apenas deixa-os na situação que escolheram. Quando diz que Deus endureceu o coração, não significa que criam e Deus endurece para não crerem. Não é isso. Faraó já tinha o coração duro de rebeldia. Rebeldia contra Deus. E Deus usou as circunstâncias para Faraó se revelar cada vez mais contra Deus, que é o que acontece. Antes de endurecer Faraó, ele já havia enfrentado Deus, já era um rebelde. Deus, irmãos, nunca é culpado pelo pecado de ninguém. O homem é endurecido, como diz o texto de Hebreus,
pelo engano do seu coração pecaminoso e perverso. O ser humano, cada vez que se lambuza mais com o pecado, mais duro ele vai ficando. Este mundo está ficando cada dia mais duro, porque cada dia ele se lambuza mais na depravação e no pecado. E vai chegar um momento que Deus vai intervir drasticamente. Se é Deus que escolhe, se é Deus que elege, então por que nos culpa? É justo ficar nos cobrando se é Ele que decide? Paulo não responde, mas coloca a questão nos versículos 20 a 29, considerando a soberania de Deus. Paulo começa a descortinar uma visão de quem é Deus e de quem é o homem. Quem é Deus e quem somos? Deus está suportando esses rebeldes. Poderia já descarregar a sua ira neles, mas prefere dar mais um tempo com o objetivo de alcançar mais alguns. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Paulo fala de vaso de ira preparado para a perdição. Mas Deus não preparou esses vasos de ira para a perdição. Foi o ser humano mesmo que resolveu se preparar. Pecar, como nós conhecemos a história do pecado. Nós éramos vasos de ira. Todos éramos vasos de ira, ou filhos da ira. Mas alguns são restaurados e outros não. Que diremos, então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? A saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras? Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, aquele que nela crê não será envergonhado. Sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Primeiro, o Deus de toda graça nos buscou e nos deu a condição para buscá-lo livremente. Nós só podemos querer o Senhor porque Ele nos alcançou primeiro. Deus persuade, conquista, capacita para que nós façamos uma deliberação livre e responsável através do conhecimento do Evangelho. Por que rejeitaram? Você vê que o texto mostrou: por causa da justiça própria. Aquele povo aferrado na sua própria justiça, tropeçaram na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Essa pedra é Cristo, essa rocha é Cristo. Esse é o Evangelho. É Cristo crucificado. Aquele povo, aquela gente, eles tropeçaram na cruz de Cristo, no Cristo crucificado. Era assim naquela época e é assim hoje. Estão tropeçando no Cristo crucificado. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é muito importante, irmãos.
Essa justiça própria tem que acabar, tem que ser desfeita. E só tem um jeito, é na cruz. É na cruz. A cruz de Cristo destrói a nossa justiça própria. Destrói tudo. Porque no Cristo crucificado, nós também fomos crucificados. Cristo é a solução para o pecador perdido. Só Cristo. Só Cristo.